dia, Pedro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começa agora o programa Coffee Break. O trânsito e o transporte público são os maiores problemas de infraestrutura de Belo Horizonte, de acordo com a última pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia em 2013. Qual a solução para o trânsito de Belo Horizonte? Essa é a principal questão que abordaremos no programa. Aos 120 anos, Belo Horizonte ainda enfrenta problemas na mobilidade urbana. Excesso de veículos nas ruas, engarrafamentos e transportes públicos precários são alguns dos principais obstáculos. De que modo o planejamento urbano impacta em tudo isso? No programa de hoje, vamos entrevistar o professor Nilson Nunes, graduado em Ciências Econômicas. Nilson é doutor em Engenharia de Transporte pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, nós sabemos que Belo Horizonte, né, ela foi uma cidade planejada e ela nasceu com o propósito de se localizar ali, né, na Avenida do Contorno, mas tornou uma proporção ainda maior, né? O crescimento passou por cima do planejamento. O crescimento excessivo de Belo Horizonte por cima desse planejamento, você acha que pode ser considerado um erro? De certa forma, sim, né? É o que acontece na maioria das cidades, né? Onde o que foi planejado, né, foi exacerbado. Um caso bem recente de Brasília, por exemplo, também é o que acontece. E acaba impactando todos os serviços básicos, né, da cidade, né? Principalmente a questão da mobilidade, né? Sim. E qual a diferença do planejamento da capital mineira para o planejamento de Brasília, por exemplo, como você citou? As duas, assim, na essência, tinham o mesmo propósito, né, de você tentar equilibrar, né, todos os serviços públicos, né, e dar uma qualidade de vida melhor para o cidadão. Essa é a ideia. Só que não contavam com outras ações externas, né, que acabou extrapolando aquilo que era previsto, né. Aqui mesmo você falou, né, a ideia de Belo Horizonte era ficar contida dentro da Contorno, né. Mas no seu crescimento, já na sua constituição, isso já foi violado, porque o que estava planejado estava dentro da Contorno, mas foi permitido que pessoas que vinham para trabalhar ou prestar serviços, de maneira geral, para essa comunidade dentro da Contorno, fosse se instalando na periferia, né? E originou os bairros, né, que a gente conhece, Serra, enfim, esses bairros, Santo Antônio, não, Santo Antônio está dentro, mas esses outros mais periféricos, né? Assim, para nomear agora são vários, mas enfim, a Serra é bem característico disso, né? E foram crescendo sem nenhum planejamento, né? Em contraste com o que existia, né? E obviamente isso acabou impactando, né, toda a comunidade. Mas assim, em comparação a Brasília mesmo, o que você acha que Brasília tem de melhor, assim, estruturado do que Belo Horizonte? Porque Brasília, na verdade, ela foi tombada, né, como patrimônio da humanidade, então assim, pelo menos o plano piloto, ele é difícil você mudar alguma coisa, porque não pode alterar nem fachada de prédio, os ministérios, mas não cuidar do entorno, e aí que foi o problema, porque grande parte da população, principalmente que presta serviços, né, básicos, sei lá, o padeiro, a costureira, enfim, esse pessoal mora no entorno, né, e o entorno explodiu porque não houve nenhuma preocupação de planejamento, e principalmente na divisa ali com Goiás, que é muito próximo, né, foram doados terrenos, né, por governantes antigos, enfim. E isso aí acabou gerando hoje uma situação praticamente impossível, que começou a afetar todo tipo de serviço, né? Mobilidade nem se fala, né? Eu até estava brincando com um colega que pela primeira vez na vida eu perdi um avião, porque eu fui a uma reunião lá no plano piloto, deu um temporal e nós ficamos sitiados, não tinha como sair. Tentou de vários... O cara fez atalho, inclusive, o motorista do táxi fez atalho por dentro de algumas áreas lá de reserva e tal, para tentar... Mas não, todo lugar que a gente chegava parava num congestionamento, né? Acabei chegando no aeroporto, que em situação normal 15 minutos lá do plano piloto, acabei chegando com 40 minutos de atraso. Então, realmente isso impacta, né? Essa falta de planejamento impacta qualquer comunidade. É muito comum. Exatamente. E outro fenômeno que a gente também vem enfrentando, né? Essa dissociação do planejamento da mobilidade e do planejamento urbano em si,
né? São coisas inerentes, um interfere no outro, mas em termos de política ainda é bastante dissociado. Por exemplo, essa permissividade com a verticalização, né? Do ponto de vista, por exemplo, da prefeitura ou dos órgãos de planejamento urbano, é interessante você adensar, porque você acaba criando economia de escala, né? O serviço de água, né, abastecimento de água, esgoto, tudo, ele fica mitigado, porque você tem mais pessoas concentradas e pagando pelo serviço, né? Fica melhor do ponto de vista da administração. Mas, para o setor de engenharia de transportes, por exemplo, fica complicado, porque você troca uma residência unifamiliar por um prédio de 20, 30, 40 andares, não tem, mas 30, pelo menos já tem por aí. Mas, enfim, mas são várias famílias, de repente, que vão morar ali, né, com a taxa de motorização bem elevada, porque o nosso sistema de serviço de transporte público, como vocês já falaram, é bastante deficitário, né? E aí o caos, né, tá. E outra coisa também, o sistema viário não acompanha, né? Que quando você faz um loteamento, a lei de uso e ocupação do solo, todas as leis vigentes, ela determina qual é a relação das áreas disponíveis para circulação, né, e as áreas para serem edificadas, né? Só que isso depois é violada, essa relação, né, nas áreas edificadas, né? Por exemplo, onde tira uma residência unifamiliar e põe um prédio, mas o sistema viário permanece o mesmo, né, com a mesma caixa. Isso não é compensado, né? E aí cria o que a gente já viu. Aqui mesmo, Buritis é um caso bem claro desse né? Tudo Exatamente. não aguenta. Exatamente. No caso de Belo Horizonte, eu estava até pesquisando hoje a respeito, foi essa questão da contorno, e aí parece que as vilas eram vilas até que um pouco mais distantes. Eram vilas de trabalhadores que acabaram, lógico, né? Isso é normal, foi conurbando, né? E, enfim, hoje é o que existe. Acho que é normal, como você falou, mas pensando no atual hoje, né, como passou-se muitos e muitos anos, qual que você vê como uma solução para tudo isso que aconteceu? O problema todo é o seguinte, na engenharia a gente fala, você desconstruir ou demolir é muito mais caro do que construir, né? Então, assim, cada vez mais a situação de conurbação e de densidade, ela está consolidada, então a nível de superfície fica muito difícil de você encontrar solução de baixo custo, né? Os corredores todos já são adensados e tal, né? Então, no caso da mobilidade, com certeza, Belo Horizonte já passou da hora de ter metrô. Metrô de verdade, metrô enterrado, né? Né? Não o que chama de metrô, que na verdade é um trem de subúrbio, né? Um trem de superfície que também até hoje não foi completado, né? A sua extensão. Então, aí nós temos um problema político no processo, porque o nosso sistema de mandatário, né? Quer dizer, funciona a cada 4 anos, muda, né? A composição. E não tem essa continuidade. Então, os dirigentes, naturalmente, eles querem apresentar soluções que caibam dentro do mandato, né, dos 4 anos. Né? Isso é um problema sério, porque qualquer obra de infraestrutura que tenha maior impacto, com certeza vai levar muito mais do que 4 anos, porque um metrô mesmo, você vê, o metrô de São Paulo, o metrô do Rio, que até hoje estão sendo construídos, o metrô de Paris, que ainda está em expansão, Londres, né? Enfim, você vê que essas soluções que vão trazer mais impacto, mais benefício para a população, realmente são soluções de longo prazo, né? Então, é o que a gente chama, isso tem que estar na política de Estado e não de governo, né? Mas os governantes não, fecham os olhos porque é mais cômodo para eles, né? Nós temos um exemplo bem claro, né? Você falou aí da matriz deficitária, por quê? A gente tenta resolver tudo com o sistema ônibus. O ônibus é um sistema de baixa demanda, vamos dizer assim, né? Então, você tem, no setor de transporte, você tem as capacidades bem definidas, né? Se você trabalha fora da capacidade, você vai gerar algum tipo de custo para o sistema, né? Pode, inclusive custo social. Então, o que eu quero dizer, se você tem baixa demanda e trabalha com um sistema de alta capacidade, você vai ter capacidade ociosa e vai gerar custo. Por outro lado, se você tem alta demanda e tenta resolver com um sistema de baixa capacidade, você também vai gerar custo, e o custo social, e é o caso atual. Então, assim, nós tivemos a oportunidade, que foi a Copa, né, que poderia implantar aqui, melhorar a nossa matriz de transporte público, né,
introduzir tecnologia de mais alta capacidade e não fizeram. O governo virou as costas e veio com a solução do BRT, que depois virou MOVE, né? Mas todo mundo sabe que é de baixa capacidade. Tanto que, na época, eu fui um dos críticos, quando me perguntaram se o BRT ia resolver o problema da mobilidade. Eu disse não, porque hoje o corredor, no caso da Antônio Carlos, que eu citei, e da Cristiano Machado, eu falei, o corredor do Antônio Carlos, hoje tem, no ponto mais crítico, em torno de 50 mil passageiros por hora por direção, em todos os modos, né? Você vai entrar com um modo de baixa capacidade, tipo aí, pode atender até 20 mil passageiros por hora por direção, numa condição razoável, né? Você não vai entender isso nunca. Então, aquela história, não, porque vamos tirar as pessoas dos veículos privados, vamos botar no BRT no MOVE, eles estavam rezando porque isso não acontecesse, porque não tinha capacidade para isso. O sistema já sabia a priori que não tinha. Tanto que eu falei outra coisa, que na época fui criticado, eu disse assim, até eu lembro de um repórter, acho que foi de Estados Unidos, me perguntou, mas professor, e aí? O que vai acontecer? Se não tem capacidade, o que vai acontecer? Eu disse, vai acontecer uma coisa bastante simples. Vão colocar ônibus na marginal. Aí todo mundo está doido, professor, vão gastar um dinheiro desse para botar ônibus na marginal? Eu disse, vamos colocar, está aí para quem quiser ver hoje. Que disseram que era uma coisa temporária, né, que já está aí há vários anos. Então, essas são essas questões, né, que tem... Acho que define o quadro. É muito interessante a gente pensar sobre essas soluções, né? Uhum. E acho que é o que você falou, tem problemas políticos, são muitos Sim. problemas envolvidos. Esse talvez seja o pior. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Ok. Estamos de volta, então, com o professor Nilson Nunes, né? Nesse segundo bloco, vamos conversar um pouco aí mais sobre a mobilização urbana de um modo mais geral. Nós temos diversos exemplos de cidades planejadas ao redor do mundo, né? Não só no Brasil. Sim. Em 2015, o portal India Times ele elegeu as 9 cidades mais bem planejadas do mundo, e com, enfim, várias cidades como no ranking. E eu lembro que, por exemplo, em primeiro lugar, nós temos a cidade de Singapura, em terceiro tem Zurique, e em oitavo ficou Brasília, aqui no Brasil. E existem questões de planejamento urbano que impactam diretamente no trânsito, a gente sabe disso. Em que medida o senhor acha que o planejamento urbano bem feito, ele contribui para um trânsito fluido? Com certeza. O planejamento urbano, ele envolve uma série de questões, né? Uma delas é você tentar mitigar ao máximo essas concentrações nos corredores, né? Você distribuir as atividades de maneira, por exemplo, principalmente, o maior motivo das pessoas viajarem na região urbana é o motivo de trabalho, né? Então, se você consegue distribuir os postos de trabalho, não concentrar, você tem possibilidade, sim, de você também mitigar, né, esse movimento pendular que é o terror dos planejadores, né? Essa questão por exemplo, de manhã, sentido bairro-centro, né? E à noite, centro-bairro, né? E concentrado só no mesmo horário, isso é terrível, porque você tem que planejar uma frota capaz de atender essa demanda, e isso aí acaba, nos intervalos, ficando com a frota ociosa, né? No caso do transporte público, isso é custo jogado no sistema, né? E, enfim, então, essa questão, tem um termo que os arquitetos, os urbanistas usam muito hoje, que chama centralidades. Na verdade, é os subcentros antigos que existiam, alguns intuitivos, né? Precisamos pegar aqui, por exemplo, Venda Nova, é um subcentro, né? Muita gente já não vê o centro que consegue atender suas necessidades lá. Então, o planejamento urbano é mais ou menos isso, é você conseguir distribuir, né, de forma mais equitativa, né, as atividades para que a cidade não precise muito desses adensamentos, principalmente esse movimento pendular. De qualquer forma, também isso implica que você precisa melhorar a infraestrutura, não só de transporte, mas a infraestrutura viária como um todo, né? Então, esse é outro problema, porque a questão do uso e ocupação do solo, né, que acontece ainda de uma forma, às vezes, não conectada com a realidade. Vou dar um exemplo aqui também de vocês, de coisas que a gente vê no dia a dia. Nós temos aqui uma revendedora de veículos ali na Catalão, né, que permitiram que ela ficasse no nível bem acima, né, da caixa da via, né?
Então, ela está lá no topo do morro. Tá? Só que quando ela foi instalada lá, para a visibilidade é bonito, né? A vista é muito bonita e tal, mas esqueceram que esses veículos têm que chegar lá, né? E as carretas não conseguem subir, vencer aquela rampa. Então, o que acontece? A carreta fica descarregando no leito da via, na margem da via, atrapalhando o tráfego. Então, é muito comum você falar e ver... Então, ou seja, quem deu o licenciamento, devia, peraí, gente, vocês vão botar aí, como é que os carros vão chegar aí? Tem elevador? Como é que vai ser? Né? Então, foi criado um problema que é falta de planejamento. Né? Então, a gente vê muito isso, né? De repente, põe um supermercado no lugar que não deveria ser, ou um banco, e acaba atrapalhando, né, a circulação como um todo. Ainda existe isso. Né? Infelizmente, os órgãos da mesma administração às vezes, não se comunicam direito, entendeu? E geram esses problemas. Né? Então, essa questão do planejamento urbano é mais nesse sentido, de você realmente entender como é que é a dinâmica da localidade, da cidade, e tentar já se antecipar a esse tipo de problema. Então, basicamente é isso. A gente sabe que na maioria dos casos a gente tem cidades planejadas, como a gente estava conversando sobre Brasília e Belo Horizonte, que tiveram seus problemas, mas a maioria das cidades nenhum planejamento tem, né? Elas surgem espontaneamente. É isso que eu estou falando, esse uso e ocupação do solo não é respeitado, fica a cargo do, sei lá, do mercado imobiliário e obviamente que o mercado imobiliário, a tendência é tirar o máximo de proveito daquele espaço de pedaço de terra que tem, né? E se não houver uma gestão firme, acaba acontecendo isso, né? Essas questões que a gente vê, né? De loteamento irregular, né? Principalmente invasão, toda hora a gente vê. Aqui mesmo, no Anel, surgiu de repente do nada ali, uma favela na margem direita de quem vem. E aí, aí pergunta, poxa, mas por que o poder público não age? Aí a prefeitura diz, não, mas aquilo é área federal, não. O governo federal está lá preocupado com os problemas dele, não está preocupado aqui, né? Ou seja, a prefeitura devia coibir esse tipo de coisa, que depois, se quiser expandir aquela área, já não tem mais que estar ali, cheio de famílias, ocupando, né? Então, essas são coisas que vão acontecendo dia a dia, né? Enquanto a gente está falando aqui, está subindo prédio aí, e muitos irregulares, com certeza. Além da parte, né, desse planejamento, você acredita que há outros fatores que podem contribuir para a saúde do trânsito de uma cidade? Sim. Como eu já falei no início, respeitar as faixas de demanda, né, dos modos. Né? Então, o que isso prevê? A gente precisa estabelecer uma matriz equilibrada. Né? Tanto nas pontas para os transportes de baixa capacidade, mas que com a capilaridade pode mitigar o uso de outros veículos privados que a gente vê aí, por exemplo, que um veículo privado tem baixa densidade, normalmente a ocupação é 1,3, os estudos mostram. Né? E o que é ruim se você usa basicamente o veículo privado? Né? Para o indivíduo é a facilidade de ele ir e vir para todo lugar, né? Mas no conjunto da sociedade, esse veículo está ocupando um espaço, né, na via, né? Depois o espaço no estacionamento, né? E com a baixa capacidade. Se a gente tem um transporte público, e isso é bem visto nas cidades que têm uma estrutura de transporte melhor, a mobilidade fica muito mais fluida, né? E você consegue ir praticamente a qualquer parte da cidade, bem rápida, né? E com uma qualidade muito boa de transporte, sem congestionamento e tal. Eu estive em Berlim recentemente, e lá estava testando, a gente volta até com um pouco de depressão, porque eu pegava o VLT na porta do hotel e eu estava hospedado em Berlim Oriental, que era a parte mais atrasada, vamos dizer assim, de Berlim, né? Que era a parte comunista. Então, eu fiquei hospedado lá, tinha um VLT que eu pegava na porta do hotel, eu ia até uma estação de metrô de superfície, com a mesma tarifa, e dessa estação eu ia até outra, na Alexanderplatz, que eu pegava o metrô enterrado e atravessava Berlim para o evento que eu estava participando, uma feira. E isso, coisa assim, no horário de manhã, que seria o horário de pico, eu fazia isso em 25, 30 minutos. Vai fazer isso aqui em Belo Horizonte. Né? Bom, certamente, lá da universidade até aqui, eu levaria normalmente de carro 1 hora, por aí. Né? Então, você vê, são perdas que a gente tem porque a matriz não está bem adequada. Né? Então, uma cidade como Belo Horizonte, outro dia nós estávamos discutindo no fórum de debates, que aqui são fundos de vale com montanhas, né?
Mas ninguém nunca quis implantar, por exemplo, plano inclinado ou teleférico, enfim. São soluções que tem no mundo inteiro, né? O plano inclinado é assim, você vai apoiado na via, né? São veículos menores, mas que você pode botar uma frequência e, enfim, atender bem a população sem precisar a população pegar qualquer outro tipo de veículo motorizado para chegar ao centro da cidade, ou enfim, onde estão as atividades. Ao mesmo tempo, os veículos de alta capacidade, né? Quer dizer, até hoje fala em metrô, mas não sai do papel, né? Então, os dirigentes não se comprometem, né? Ao contrário, tem muitos que trabalham contra. Vem essa história, porque é caro. Eu falo assim, sim, já tem vários estudos apontando, inclusive São Paulo, qual é o custo social de você usar uma matriz equivocada, como essa, baseada só nos modos rodoviários, né? O custo é muito alto, né? Eu até cito lá para os meus alunos algo que vocês talvez nem tenham percebido. Antigamente, quando nós íamos comprar esses eletrodomésticos da linha branca, por exemplo, geladeira, máquina de lavar, você comprava e dizia assim, eu te entrego amanhã às 10 horas, por exemplo. Né? Hoje, eles sequer dizem o dia da semana. Porque não sabem que a mobilidade está tão restrita que eles falam o seguinte, então, a hora que a gente conseguir viabilizar a entrega, a gente telefona antes, avisa. É assim que funciona, entendeu? Ou seja, as próprias empresas que trabalham e precisam da mobilidade têm dificuldade nessa relação, isso acaba gerando custo, porque não consegue realizar suas tarefas do dia, que fica acumulada para outra, né? Então, na logística hoje, tem pessoas que estudam isso, né, de maneira a mitigar o que deixou de ser feito. Enfim, essa é a nossa realidade, né? Faz muito sentido. Mais alguma coisa? Não, acho que é só. Então, muito obrigada, Nilson, pela sua presença. A gente fica muito grato pela sua presença aqui. E vocês continuem com a gente na nossa revista online. Até a próxima.